Hoje a gente estreia o Papo da Semana aqui no site. Olha que honra, quem é meu primeiro convidado, o economista Ricardo Amorim. Ricardo, que prazer! A honra é minha. Prazer! Ele que é apresentador do Manhattan Connection, está hoje aqui na Expo Gestão fazendo palestra. Bom, hoje é um dia importante para o Brasil, né, Ricardo? Depoimento Muito. do Lula. Como é que é a sua visão sobre esse momento que o Brasil está vivendo agora? Acho que a primeira coisa que a gente precisa contar é que a gente está gravando isso enquanto eles estão conversando. Então, se tiver notícia, sabe. a gente não tem. O que eu acho? Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo. O processo da Lava Jato, no fundo, está criando ou plantando sementes potencialmente muito valiosas, que é a semente da gente acabar com esse movimento de aceitação de corrupção. Impunidade era a regra no Brasil. O que eu espero é que ela deixe de ser. Para que ela deixe de ser, a gente tem que ter punição severa, não só para os empresários, coisa que já teve até agora, vários empresários importantes sendo presos por muito tempo, mas a gente tem que ter a mesma coisa para políticos do mesmo calibre. E nesse sentido, é claro que o fato de hoje o Moro ter o Lula prestando depoimento é um dos passos importantes nesse processo. Bom, a gente viveu uma crise, né, muito grande no Brasil, que a gente imagina que agora esteja, né, terminando. Você acha que está longe o fim da crise? A gente já está se encaminhando para o fim da crise? O que falta, né, para que o Brasil saia dessa crise e volte à crise? Vamos lá, a gente viveu pelo menos 3 crises. Uma crise moral, que eu acho que ainda está sendo explicitada, uma crise política, que eu acho que está longe de ser terminada, e uma crise econômica, que essa sim, eu acho que o Brasil já está saindo. Os sinais no primeiro trimestre do ano são muito melhores. Provavelmente a gente vai ter, ainda não saíram os dados, mas quando saírem, o primeiro trimestre desse ano deve ter tido o primeiro crescimento do PIB em 9 trimestres. O PIB ia caindo a 8 trimestres. É uma reversão de tendência que eu acho que vai ser sustentada. Como a inflação caiu muito, a taxa de juros já caiu, vai cair mais, isso vai acabar gerando uma expansão de crédito, e com mais crédito a gente tem mais consumo, mais investimento pelas empresas, mais contratação, mais emprego. Isso gera um círculo virtuoso onde a economia começa a ir para cima. Eu acho que a gente está vendo o princípio desse círculo virtuoso na economia. Você lançou recentemente o livro, Depois da Tempestade. O que você aborda exatamente no livro? Bom, quando eu lancei o livro ainda antes da ex-presidente Dilma ter caído, mas a versão dele era: não tem jeito, vai ter que mudar a política econômica brasileira, reformas importantes vão ter que ser feitas, elas estão sendo feitas aos trancos e barrancos, e com isso a gente vai plantar as sementes aí de uma recuperação econômica. O que aconteceu é que ao longo do governo Dilma houve um erro, uma série de erros de políticas econômicas que acabaram gerando uma crise econômica que foi a mais grave que o Brasil já teve nos últimos 115 anos. Agora, ainda que com muita dificuldade, a gente está revertendo várias dessas coisas. Então, por exemplo, a inflação que eu falei que caiu. A inflação chegou a ser de 2 dígitos em 2015, no final de 2015, agora está em 4%. Balança comercial, ela estava tendo um resultado horroroso simplesmente porque o Brasil perdeu competitividade. Isso já virou. Esse ano a gente vai ter o maior superávit da balança comercial da história. E esse processo falta fazer uma coisa, que é fortalecer as contas públicas. Como é que a gente faz isso? Com 2 reformas. A primeira, que era de teto de gastos, que foi aprovada, e a segunda, da Previdência, que eu acredito que será. Alguma das suas previsões, assim, lá no passado, não se concretizou? Ah, um monte, mas especificamente as do livro que eu me recorde agora, acho que nenhuma. O que eu esperava no livro era mudanças de políticas econômicas, transição política e melhora da economia. Até agora todas elas estão acontecendo, mas no passado eu já errei várias previsões. Se isso acontecesse, certamente não seria a primeira vez, mas as do livro especificamente, até agora todas estão se tornando, algumas já se tornaram e outras estão se tornando verdade. Só para a gente encerrar o nosso papo agora, o que a gente, né, nós brasileiros, podemos fazer para contribuir, né, para esse momento, para que a gente volte, né, a ter orgulho, enfim, ao Brasil crescer? Obrigado pela pergunta, porque eu acho que ela é muito importante. A gente achar que as coisas vão mudar sem que nós mudemos é uma ilusão. Então a primeira coisa é que a gente precisa mudar as nossas posturas. A gente é muito duro com relação à corrupção, a grande corrupção que a gente vê, e tem que ser duro mesmo, mas muitas vezes a gente aceita pequenos deslizes nos nossos atos que a gente não pode aceitar, porque isso acaba dando em coisas maiores. A segunda, pelo menos tão importante, é cobrar a classe política. Os políticos, sem cobrança popular, trabalham para eles e não para nós. E eles nada mais são que nossos funcionários. Para que isso fique claro, a gente precisa acompanhar, cobrar e exigir que eles façam o que tem que ser feito. E eu acho que esse é um processo novo do Brasil, essa participação, esse processo de cidadania, onde a gente exige que os políticos trabalhem como deveriam e não como eles muitas vezes gostariam, que é só em benefício próprio. E lembrar de em quem a gente votou na última Bom, isso é eleição. o mínimo, não é? Muita gente não lembra. Mais do que lembrar, é cobrar. E cobrar não só se quem ganhou a eleição foi quem você votou. Cobrar, porque o fato é que outro
também te representa. A partir do momento que ele é o seu prefeito, o seu governador, você goste ou não, é ele que está te representando. Então você tem todo o direito de cobrar. Muito obrigada, Ricardo, pela entrevista. Adorei nosso papo. Ó, semana que vem tem mais papo aqui no site. Tchau, tchau.